Livro do profeta Amós, capítulo 1. Juízo de Deus contra as nações. Profecias anunciadas por Amós, em cargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força Yahvé, era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, o povo lutará, era rei de Israel. E estas foram as suas palavras: Eis que Yahvé brada de Sião, e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam. O topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sob Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso porei fogo ao palácio de Hazael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biqueate-Aven, vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro em Kir, muralha. Palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno. Pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso atearei fogo às muralhas de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai, o Senhor. Assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmão que haviam estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando o corpo sem piedade, assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegura Yahvé: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma 4ª falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgar ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas, em meio a brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Yahvé, tenho dito. Amós capítulo 2. O juízo do Eterno contra Moabe. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por uma 4ª falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote, e Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo do chofar, trombeta. Exterminarei o seu juiz governante, e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. O juízo sobre Judá e Israel. Assim declara Yahvé: pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, lei de Yahvé, do Senhor, e não obedecer aos seus decretos, mas se deixar iludir por imagens e objetos idólatras,
repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirme Yahvé: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhes determinei. Pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sob roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos e, para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu, pessoalmente, vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas? Oráculo de Yahvé. Contudo, fizeste com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas: não profetizeis. Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade, como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte não conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Amós capítulo 3. Israel é culpado de malignidade. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu. Quem não temerá? E Yahvé Adonai, Deus soberano, falou. Quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano: o inimigo cercará toda a sua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor. Do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também será livrado apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai, Elohim, o Senhor.
o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé, o Senhor. Amós, capítulo 4. Israel age com rebeldia e opressão. Ouvi, pois, esta advertência, ó Pará, novilhas de Bazã, prolífico, que estais no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres, esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles: trazei bebidas, alegremo-nos. O meu Senhor Yahvé jurou pela sua santidade: eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro, e serão atirados na direção do Armon, ó montanha de opressão. Garante Yahvé. Vinde a Betel, e entregai-vos ao pecado, ide a Gilgal, e multiplicai vossas transgressões. Apresentai vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo vós, ainda assim, não vos convertestes a mim. Condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber. Mas não conseguiu matar a sede, e ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim. Reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras. Mas ainda assim, não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes, nem voltastes para mim. Aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim, não vos convertestes a mim. Acusa Yahvé. Ora, por esse motivo, ainda seguirei te castigando, ó Israel. E porque eu farei isso contigo, prepara-te para encontrares com teu Elohim, Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Buscai a Deus enquanto é possível. Ouvi, portanto, esta palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada, e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Yahvé, Adonai, Deus. Na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa.
Pois esta é a convocação de Yahvé, a nação de Israel: buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Porque Gilgal, com toda a certeza, será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós, que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso, aquele que criou as Pleiades, as 7 estrelas, e Órion, e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e necessitado, e exiges dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casa de pedras lavradas, não habitareis nelas, embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho. Porquanto eu conheço bem todas as transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afligis o justo e aceitais suborno, e negais o direito e a justiça aos necessitados, que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais. E assim Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos, Adonai: haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada. Adverte Yahvé, o dia de Yahvé, o Senhor. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um iom, um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim, de trevas e não de luz. Uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai! Eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que seja de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, e mais idólatras que construístes para vós mesmos. Por esse motivo todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos exércitos. Amós capítulo 6. Israel se entregou à corrupção. Ai,
Ai dos que vivem tranquilos em Sião, e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ora, vós, homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre, passai a Calné, e vede, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim, e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás, e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi, e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessaram os banquetes dos que vivem folgadamente. Eis que Yahvé Deus jurou por si mesmo. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar alguém que ainda estiver se refugiando ali, há, porventura, mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for, não. Então ele lhe replicará, cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé. Porquanto Yahvé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. Porventura galopa os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vós transformastes o direito em veneno, e o fruto da justiça em amargura. Vós que vos alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, e ainda exclama mais, porventura não tomamos Carnaim, chifre de poder, mediante a nossa própria força? Ó casa de Israel, diz Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação pagã, e ela vos oprimirá desde Lebo Amate, no norte do Líbano, até o riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. Amós, capítulo 7. As 3 visões proféticas de Amós. E Yahvé, o Senhor, me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, ó Yahvé, Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar como Jacó, poderá sobreviver? Considerai o quanto ele é frágil. E Yahvé demonstrou Nachã arrependimento e compaixão, e afirmou, eis que isto não ocorrerá. Então o Senhor, Adonai, revelou-me também que, para o julgamento, estava convocando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente, ó Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Yahvé sentiu Nachã compaixão e arrependimento e garantiu, eis que isso também não acontecerá. Em seguida o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno com um prumo na mão estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Yahvé me indagou, Amós, que vês? Ao que respondi, um prumo. E Adonai me explicou, observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaque serão destroçados, e os santuários de Israel se tornarão o monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. Amós é acusado de traição. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel.
Eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nestes termos: Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Mais tarde Amazias expulsou Amós, dizendo: Vai embora, vidente, retira-te depressa, e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Yahvé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: Vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, neste momento. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Mas eis que Yahvé te sentencia, dizendo: Tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Amós capítulo 8. A visão profética do cesto de frutos. Eis que Yahvé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou: Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi: Um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: Pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Mas, naquele dia, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isto com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do Shabat, sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa, a medida, e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata, para que se torne servo, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha de trigo? E Yahvé jurou contra a arrogância de Jacó: Jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura, não estremecerá toda a terra por causa disso? Não pranteará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se erguerá como o Nilo, será agitada, e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia, assegura Yahvé, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório, e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei naquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previno o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem: juro pelo nome do seu Deus, o Dan, ou ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada, para nunca mais se levantar.
Amós capítulo 9. Os juízos de Deus são inexoráveis. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar, e ele me ordenou: bate no topo das colunas para que trema os umbrais e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quanto às pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Mesmo que escave até o Sheol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará. Ainda que suba aos céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscar as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente, e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. Pois Adonai, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra. E ela se derrete, e todos seus habitantes pranteiam. Adonai ergue toda a terra como o Nilo, e depois diminui suas águas como o ribeirão do Egito. Ele constrói suas câmaras no céu, e firma a sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yahvé é o seu nome. Ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Cafitó, Creta, e os sírios de Quir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e eu eliminarei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé. Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que sacode o grão na peneira. Contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. A total restauração do povo de Israel. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas, ao que lança semente. E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta a Israel, o meu povo expatriado terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas, e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei. Assegure Yahvé, o seu Elohim, Deus.